Boa noite. Vocês me conhecem? Sou o Padre Tiago, o vigário daqui. Com muita alegria venho falar, encerrando esse evento tão bonito que atraiu tanta gente pelo grupo de oração aqui da Guadalupe, clamando por milagres. O tema de hoje, as riquezas da igreja. Muita gente que não é católica acusa a igreja de ser rica no sentido material, dizendo assim: a igreja é podre de rica, o Vaticano devia vender tudo que tem para matar a fome dos pobres. Quem é que nunca ouviu isso, né? O povo pagão fala: a igreja é rica, o Vaticano devia vender o que tem para matar a fome dos pobres. Bom, o Vaticano tem muitas obras de arte, mas são fruto de 2000 anos de história. Gerações de cristãos que, por amor a Deus, deram o seu melhor para fazer a casa de Deus bonita e perfeita. Quantos artistas, Michelangelo e por aí, doaram sua vida, suas horas, seu tempo, para deixar lá tanta beleza. Mas essa beleza do Vaticano, que é a riqueza que o povo fala, ela nem pode ser vendida pelo Tratado de Latrão e também porque é patrimônio da humanidade. Não se vende patrimônio da humanidade. Se fosse assim, tinha que vender museu para matar a fome dos pobres, tinha que vender cidade histórica, não tem nada a ver, E a riqueza que eu venho falar hoje não é riqueza material, é a verdadeira riqueza. A riqueza material, ela é aparente, ela é passageira, não é essa que nós buscamos. A beleza da casa de Deus, sim, mas a riqueza que eu venho falar hoje é a riqueza espiritual, porque a igreja, ela que administra toda a riqueza de Deus. Todos os tesouros de Deus passam pela igreja. A igreja católica, distribuidora das riquezas de Deus. São muitas, mas qual é a maior delas? Qual é a maior riqueza da igreja? Com certeza, de longe, é Jesus na Eucaristia. É o centro da igreja, é o coração da igreja e sua maior riqueza. Jesus na Eucaristia, sim, é riqueza verdadeira, é milagre por excelência. O coração da igreja é a Eucaristia. Então, para falar um pouco sobre isso, eu quero começar contando um sonho de São João Bosco. Você conhece esse santo? Ele fundou os salesianos. Por exemplo, o Padre Jonas, que é da Canção Nova, é salesiano. Ele é da família de São João Bosco. Esse santo tinha muito dom com a juventude e para arrancar pessoas do pecado. Deus falava com ele por sonhos. Ele sonhava tudo o que ia acontecer. Ele tinha esse dom especial de Deus. E um dos sonhos dele foi o sonho das 2 colunas. Ele conta, eu vou contar por cima, que é um sonho bem detalhado, eu vou contar em linhas gerais. Ele enxergava no sonho uma grande batalha naval. Tinha um grande navio, um navio poderoso, lindo, grande, forte, perfeito. E navios menores que vieram em guerra para derrubar o grande navio bonito e maravilhoso. Esse navio tão bonito representa a igreja. Os barcos menores, os inimigos da igreja. Ele contam que eram muitos navios cheios de armas, munição, a proa, pontuda, para atacar, para derrubar o grande navio da igreja. Mas esse navio da igreja era forte, ele era protegido por Deus e ele caminhava em direção de uma luz que vinha de 2 colunas. O grande navio tinha que atracar lá entre as 2 colunas. E essas colunas tinham, em cima delas, uma grande hóstia, a Eucaristia numa coluna e Nossa Senhora na outra coluna. Conta assim o sonho de São João Bosco, que quando os navios davam tiros de canhão, furavam o casco do grande navio, vinha uma brisa das colunas e consertava o estrago que os inimigos faziam.
As colunas da Eucaristia e de Nossa Senhora sopravam uma brisa que consertava todos os estragos que os inimigos da igreja queriam fazer. Até que o grande navio consegue chegar e atracar no porto seguro. Então esse sonho é bem fácil de entender, né? A igreja deve ficar fiel nessas duas direções, nesses dois maiores tesouros, que é a identidade do católico. O que é que o católico tem que outros cristãos não têm, não querem ter? A Eucaristia e Nossa Senhora. Eles têm lá uma ceia. Não é o corpo de Cristo, é só uma lembrança. Isso quem dizem são eles mesmos. A igreja não. Ela tem a Eucaristia como sacrifício vivo. Cada missa que você vem, você está indo espiritualmente aonde? No Monte Calvário, no mesmo sacrifício que Jesus ofereceu lá em Jerusalém por nós. O sacrifício eucarístico, o sacrifício da Santa Missa e o sacrifício do Calvário são o mesmo. É o mesmo sacrifício que a misericórdia de Deus atualiza ao longo dos tempos até o dia que Jesus voltar. Então, que tesouro pode ser maior que esse? A missa que você pode ir todo dia, como é o tema aqui do evento, clamando por milagres. Hoje, 6:30 da manhã, o maior milagre já aconteceu aqui, a Santa Missa. E acontece todo dia, pelo menos aqui na paróquia, em vários horários. Na igreja espalhada no mundo inteiro, tem uma Santa Missa a cada minuto sendo celebrada. Esse é o verdadeiro milagre. Porque ali na Eucaristia, nós não temos um pão bento, como se fosse um pão abençoado, né? Pão abençoado é o pão de Santo Antônio, lá da nossa terça-feira aqui. A Eucaristia não é pão bento. Acontece o milagre da transubstanciação. Você já ouviu essa palavra? Quem criou ela foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o maior teólogo da igreja, pelo menos um dos maiores. Ele escreveu a Suma Teológica, uma enciclopédia que trata de tudo sobre Deus e a igreja. E ele explica o milagre que acontece dessa forma. Que cada ser que existe, ele é formado de substância e de acidentes. Os acidentes são a aparência, por exemplo, o acidente do pão ser branco, o acidente do vinho ser vermelho, né, do pão ter aquela cor, aquela textura, o vinho ter aquele gosto, aquela cor, aquela aparência, forma líquida, são os acidentes. Então, na hora da consagração eucarística, os acidentes permanecem. A hóstia que a gente coloca aqui para consagrar, ela não muda de cor. O vinho que a gente coloca para consagrar, ele não muda de gosto, nem de cor. É gosto de vinho, é cor de vinho. É gosto de pão, é cor de pão. Os acidentes são iguais. O que é que muda? A substância. Não é mais pão, não é mais vinho. É Jesus vivo, em corpo e sangue, alma e divindade. Isso que é a Eucaristia. A Eucaristia é o mesmo Jesus que morreu crucificado, que ressuscitou, que subiu à direita do Pai, se sentou, né, à direita do Pai, subiu aos céus e que vai voltar. É Ele que está ali naquele sacrário. Em cada pequena hóstia consagrada, em cada sacrário da terra, a misericórdia de Deus quis dar para a igreja esse maior milagre, esse maior presente. Não tendo nada de maior, nem melhor para nos dar, Ele deu Ele mesmo. E Ele inventou isso. Sendo Deus, Ele se abaixou na forma humana. Sendo humano, Ele se abaixou mais ainda no formato de pão e vinho. Mas que agora é Ele vivo, o mesmo Jesus que nós adoramos à direita de Deus. Então, esse é o grande tesouro, né? O católico que desperta para a vida espiritual, ele tem muita sede da Eucaristia. É uma coisa que o Espírito Santo coloca lá dentro, como que uma saudade, uma vontade de comungar, de ir à missa e de adorar Jesus.
A gente não acha mais a missa chata e sempre igual. Eu já vi católicos falando assim, mas é sempre tudo igual a missa? É porque não enxerga nada, né? Porque com os olhos espirituais, cada missa é o Calvário de Cristo. E quem é que vai se unir a Jesus? Cada um que está ali na missa, com a sua dor daquele dia, com as suas alegrias daquele dia, você vai transformar tudo pelo sangue de Cristo. Cada missa é nova. Cada comunhão pode te transformar num santo. Cada comunhão perdoa pecados. Cada missa diminui seu purgatório. Cada missa conserva a graça de Deus que Ele te deu no batismo e aumenta. Não só conserva, como aumenta. Cada missa perdoa pecados veniais e evita de você cair em pecado grave. Quanto mais missa você vai, mais graça você está recebendo para isso. E a gente tem a possibilidade de uma missa diária e muitos ainda não descobriram, né? Essa verdadeira riqueza. Nossas missas não são tão cheias como um evento aqui, como esse. Né? Nós temos que despertar para o verdadeiro milagre e para o verdadeiro tesouro, que é Jesus vivo ali. A gente dobra os joelhos na Eucaristia. É estranho ver que na hora da missa, pessoas de pé, como se não tivesse nada acontecendo. Tá certo que alguns têm problema de joelho, mas tirando o problema de joelho, que é raridade, né? Muitos estão de pé por uma certa, assim, indiferença. Não sente o que está acontecendo ali. Quando o padre ergue a hóstia e o cálice, você está debaixo da cruz de Cristo e o sangue dele te cobrindo. Só que é de forma incruenta, né? É o mesmo sacrifício do Calvário, só que lá no Calvário foi cruento. Quer dizer, Jesus sentiu todas as dores. Cada missa é de forma incruenta. Não é que Jesus vai sentir dor tudo de novo, senão imagina, né? Mas ele realmente é o sacrifício do Calvário. Somos nós transportados até o Calvário. É de forma incruenta, mas é o mesmo Calvário. Está aí a verdadeira riqueza, né? Jesus na Eucaristia. E como a outra coluna mostrava, Maria, a mãe de Jesus. Se Jesus é o Redentor, Nossa Senhora é chamada pelos teólogos corredentora. Ou seja, Jesus lá na cruz estava nos salvando pelo seu sacrifício. Maria, com a alma dela, unida a Cristo, estava colaborando nessa redenção. É a corredentora. Ela colaborou com a redenção. Por que nós temos Jesus? Porque Maria disse sim a Deus. E Deus preparou Maria como sua obra-prima. Ela não é uma criatura comum. Ela foi toda preparada por Deus para a missão tão grande. Qual foi a grande graça? A primeira grande graça que Deus deu para Maria, para ela trazer Jesus para nós. Ela foi concebida sem pecado. Né? Nós, na nossa concepção, herdamos o pecado original. Aquele de Adão e Eva, né? A natureza humana decaída e atraída pelo pecado. Em Maria não. Deus barrou. Né? Na hora que ela foi concebida no ventre de Santa Ana, por obra de Deus, o pecado original não passa para ela. Ela é preservada do pecado original. Ou seja, a natureza de Nossa Senhora não tem mancha de pecado. E também não tem atração por pecado nenhum. É como nós podemos pensar que Nossa Senhora nem teve tentação. A tentação é uma atração pelo pecado que a gente pode dizer não. Eu sinto vontade de pecar, mas eu não peco por amor a Deus. Nossa Senhora não. Ela não tinha nem vontade de pecar. A alma dela perfeita, toda unida com Deus, só queria o que Deus queria. Qual é a grande virtude de Maria, que é o contrário do demônio? A humildade, contrário do orgulho. Lúcifer, que era o anjo de luz, por orgulho se tornou o demônio. Maria, tão humilde, né? Ela diz isso no Magnífica. Deus olhou para a humildade de sua serva e fez em mim maravilhas. Ela sabe que tudo de bom nela foi feito por Deus. Nada é dela. E tudo é para nós.
Nós não precisamos pensar, Deus podia fazer comigo tudo que Ele fez em Maria. Mas tudo que Ele fez em Maria foi para nós. Foi para que ela pudesse trazer Jesus. E quando Jesus morria lá na cruz, Ele viu São João e a mãe dele lá. Poucas pessoas ficaram, né? A maioria deu no pé de medo, inclusive os apóstolos. Fica lá Maria Madalena, uma outra Maria, Nossa Senhora e São João. E aí Jesus olha para São João, olha para a mãe dele e fala o quê? Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus entrega a mãe dele para ser a mãe de São João. E São João representa quem? Você e eu, a humanidade. Jesus entregou a mãe dele para ser a nossa mãe. Como Jesus passou por Maria para chegar até nós, agora toda a graça de Deus passa por Maria para chegar até nós. Ela é a medianeira de todas as graças. Ela é a dispensadora, né? Ela distribui os tesouros da misericórdia de Deus. Porque Jesus passou por ela. E Deus quer assim. Que toda a graça passe por ela. Porque Jesus passou por ela. Então tá aí os dois maiores tesouros. A Eucaristia e Nossa Senhora. Esses são o coração católico, né? O católico de verdade nunca nem sonha, como dizem, virar casaca, mudar de religião. Isso nem passa pela cabeça. Por quê? Lá, talvez, em alguma igreja ou seita, né? Cante bonito, fale bonito, falem até de milagres. Mas Jesus mesmo disse, né? Muitos fazem milagres em meu nome e não me pertencem. Porque o principal está vazio lá. Não tem a Eucaristia, não tem Nossa Senhora. Nem no último mundo possível eu viraria para outra religião, né? Se só a nossa igreja tem o grande tesouro, que é Jesus na Eucaristia e que é Nossa Senhora. Está coberto aqui o quadro, né? Nossa Senhora de Guadalupe, que é a nossa padroeira. Ela tem 1000 nomes, mas é a mesma Maria. Conforme a graça que Deus dá para ela, a humanidade dá um nome, né? Apareceu lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Apareceu em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. No México, ela que falou isso, né? Chamada de Guadalupe, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Apareceu lá no Rio Paraíba, chamaram de Nossa Senhora Aparecida. E assim é, Nossa Senhora que vai aparecendo, que vai dando mensagens, que vai protegendo os filhos dela. Quantas graças chegam até nós pelas mãos de Maria. Os devotos dela que o digam, né? Porque Nossa Senhora, ela tem influência no coração do filho. É aquela famosa frase, peça à mãe que o filho atende, né? Eu posso ir direto a Jesus. Os arrogantes vêm, né? Eu posso ir direto a Jesus. Até pode, só que como pobre vermezinho pecador. Agora, se a mãe dele faz o pedido com você junto, é outra situação, né? O pedido vai muito mais no coração de Deus. Então, as duas primeiras riquezas são essas. Mas nós temos muito mais. Se a Eucaristia é o coração da igreja, nós temos também, além dela, mais 6 sacramentos. São 7 sacramentos, como tesouro de Deus, que é lugar certo que a graça de Deus passa. Vamos lembrar quais são eles? 3 deles são os da iniciação cristã. Qual é o nome deles? Batismo, Eucaristia e Crisma. Para alguém ser um católico completo, adulto na fé, tem que ter batismo, Eucaristia e Crisma. Se você já está idoso aí, mas não crismou, você ainda é criança na fé. Né? Para ser completo, batismo, Eucaristia e Crisma. O que o batismo faz? Ele simplesmente nos transforma de criatura de Deus em filhos de Deus. Muita gente não quer que se fale dessa forma, dizendo assim, que todo mundo já nasce filho de Deus. Então vamos entender bem o sentido que eu estou falando, né? É aquilo que eu já falei numa homilia outro dia. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe é peixe. Filho de cachorro é outro cachorrinho.
Filho de gato, nasce gatinho. Filho de ser humano, nasce ser humano. Filho de Deus, nasce Deus. Ou seja, o filho tem que ter a mesma natureza dos pais. Nós temos natureza divina ou temos natureza humana? Qual é a nossa natureza? É humana. A nossa natureza não é divina. Deus, ele tem um filho só, que é Jesus. Não é assim que a gente reza? O filho único, o filho unigênito, é um filho só. Por causa do filho, nós somos adotados como filho dele. E é o dia do batismo, o dia que Deus te adotou, nos adotou. E essa adoção, ele veio habitar dentro de nós. Olha o tamanho da graça que ocorre no dia do batismo. É a porta, né, de todos os sacramentos. A Eucaristia é o mais importante, mas sem batismo eu não posso Eucaristia. Eucaristia é a porta, porque a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem habitar na minha alma, para sempre. Se você nunca pecar de pecado grave, para sempre. E se você pecar de pecado grave, né? De pecado mortal, o que é que acontece com a presença de Deus? Eu expulso Deus, eu troco. Ou Deus ou o pecado grave. Não cabe os dois na nossa alma. Ou você conserva Deus e o pecado tem que ir embora, ou o pecado entra e quem vai se retirar é o Espírito Santo. Não dá para misturar, né? Por isso que a gente toma tanto cuidado com a nossa salvação. Se a gente cai num pecado grave, não deveria nem dormir antes de confessar e se arrepender desse pecado. É perigo, né? Se você morre nesse estado, você perde a salvação. Você negou a salvação. O pecado mortal é negar a Deus. Então, se o batismo nos traz a habitação de Deus em nós, ele é hóspede da alma. O Espírito Santo não tem esse nome? Doce hóspede da alma. Se você trata bem o hóspede, ele vai ficar. E se você trata mal esse hóspede, ele vai sentir e vai se retirar. Então, grande riqueza é o santo batismo. A gente deveria lembrar o dia do nosso batismo como o dia mais importante da nossa vida. A gente lembra o dia do aniversário, o dia do casamento, o dia que nasce o filho, tudo. E a maioria não lembra o dia do seu batismo. Posso fazer o teste? Levanta a mão, quem lembra o dia do seu batismo? Uma mão lá, duas ali, uma aqui, né? Eu sempre falo, leva de dever de casa então. Descobre qual é o dia do seu batismo. Sempre dá esse tititi aqui, ó. Você tem que descobrir. Se você casou é fácil, porque para casar tem que ter a certidão de batismo. Você vai lá na certidão de casamento que vai ter. Tem fotos, né, dos padrinhos. Você tem que fazer uma pesquisa, perguntar para a mãe, né? Na maioria dos casos é fácil achar. Que dia você nasceu para Deus? Porque nesse dia você nasceu para Deus. Você passou a ser filho do céu, merecedor do céu. A semente está plantada, né? Você vai herdar o reino de Deus. E o sacramento da Eucaristia, já falamos dele. O da Crisma é o do Espírito Santo. Nosso irmão dizia aqui, né? A grande riqueza que é o Espírito Santo. Uma das graças do grupo de oração e da renovação carismática é ter experiência com o Espírito Santo. Aqueles que participam do grupo de oração têm mais chance, pedem mais, né? Lembram mais do Espírito Santo. Você sabe que ele é chamado pelos teólogos o grande desconhecido, porque as pessoas rezam muito a Jesus, porque Jesus é forma humana. Muitos ainda lembram do Pai, ainda mais com a devoção do Pai eterno. Está crescendo o amor pelo Pai. Mas o Espírito Santo é chamado o grande desconhecido. A mínima parcela de católicos reza ao Espírito Santo constantemente. Então a renovação carismática, o grupo de oração, veio trazer essa graça de reavivar. É a efusão, né?
aquele Espírito Santo que já foi derramado no dia do seu batismo, mas talvez ele está lá no fundo, esquecido, né? Como dão o exemplo lá, coloca o açúcar no copo e não mexe, o açúcar desce para o fundo do copo e a água não fica doce. Para a água ficar doce, você tem que mexer. Então, o grupo de oração é mexer, né? É fazer que o Espírito Santo venha renovar todos os tesouros de Deus em nós. O sacramento do crisma, ele reaviva, né? Ele infunde mais ainda esses dons. São os 3 sacramentos da iniciação. Depois tem 2 sacramentos de cura. Quando a gente fala assim, clamando por milagres, a grande parcela de milagre que a gente pede são curas. Cura interior, que teve palestra, né? Cura física também. Pois a igreja tem 2 sacramentos, que é lugar certo da cura de Deus. Quais são eles? O sacramento da confissão e da unção dos enfermos. O sacramento da confissão, ele cura a nossa alma do pecado. O pecado é o pior câncer, é a pior lepra, é a pior doença. Porque ele vai dominando uma alma, ele cega, a pessoa não enxerga mais o pecado, e se ela morre nesse estado, ela vai perder Deus para sempre. Somente o arrependimento, unido com o sacramento da confissão, vai curar essa alma, vai ressuscitar essa alma para Deus. Olha bem o que eu falei, que para a confissão valer, acontecer, tem que ter o que antes? O arrependimento. Não adianta confessar da boca para fora, confessar sabendo que amanhã já está voltando para o pecado e pensando ainda, depois eu confesso de novo. Não vale, são confissões inválidas. Para a confissão valer, o pecado dói em mim. E eu me humilho, né? E conto o pecado com a intenção de nunca mais cometer. Se eu cometer por fraqueza, claro que eu posso voltar a confessar. Mas quando eu confesso, eu quero nunca mais cometer aquilo. Quando uma pessoa se reconcilia com Deus, vem curas físicas também. Quando uma pessoa se perdoa, é perdoada e dá o perdão, está aberta a porta para as curas. O sacramento é cura da alma, mas muita gente que tirou o peso da culpa alcançou curas físicas também. Mesma coisa a unção dos enfermos. Antigamente chamava como? Extrema unção. Era como se fosse assim, no entendimento errado, né? Está morrendo, chama o padre para dar extrema unção, quer dizer a última. Mas não é esse o sentido bíblico. O sentido bíblico está lá na carta de São Tiago. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros, que vão rezar e ungir com óleo, para que essa pessoa seja curada. Quando o padre vai dar unção, ele não vai dar unção para ninguém morrer, não. Ele está pedindo ali a cura de Deus, a cura da alma, porque se a pessoa não pode falar, a unção perdoa os pecados. Alguém que está em coma é perdoado dos pecados pela unção. Mas o padre está pedindo ali a cura física também. A oração da unção mesmo diz isso, né? Livrar de todos os sofrimentos espirituais e corporais. Então é muito bom receber a unção, mas não podemos abusar, né? A igreja tem regras, não pode todo dia receber unção. Tem que ter a idade, né? A terceira idade, pode receber sempre. Ou a pessoa está enferma, ou ela vai fazer uma cirurgia. São as regras, né? Ou está doente, ou vai operar, ou já está bem idosa, pode receber sempre a unção. Não posso brincar de unção, é algo muito sério. E eu, como padre, na minha experiência, já vi isso acontecer. Pessoas quase desenganadas foram curadas depois que o padre deu a unção. E pessoas também que parece que estavam esperando o padre para entrar no céu. Bastou o padre dar a unção, talvez no mesmo dia partiu. É a misericórdia de Deus, né? Tem muitas promessas que dizem isso, que a pessoa não vai morrer sem o último sacramento.
Então, é a misericórdia de Deus. De todo jeito vai curar. Se for a hora da pessoa partir, ela vai curada do pecado para entrar no céu. Se a missão dela tem que continuar, se ela ainda tem missão na terra, a unção vai trazer a cura também. Então, são sacramentos de cura. São riquezas da igreja, confissão e unção dos enfermos. Agora uma pergunta, que você não vai levantar a mão para não passar vergonha. Quem está mais de 1 ano sem se confessar? Responde para você aí. Eu sei que a maior parte da igreja, pela minha experiência, nas paróquias que eu passei, o povo católico teve um grande esquecimento da graça da confissão. Não vou falar de quem é a culpa. Eu não estou culpando vocês, nem quero culpar os padres, os padres não falam de confissão, o povo não confessa. Os padres não atendem confissão, o povo não confessa. Poderíamos jogar para os padres, poderíamos jogar para você, mas não queremos jogar culpa em ninguém. Mas lembrar desse grande tesouro que é a confissão. E não passar de 1 ano. Qual é a regra da igreja? Confessar pelo menos uma vez por ano pela Páscoa. E nós estamos na Quaresma. É agora o tempo de confessar. A nossa paróquia tem horários de confissão variados. De manhã, de tarde e de noite. O Convento da Penha tem os freis. Todo dia de manhã e de tarde. Paróquias vizinhas, santuário, tem os seus horários. Em lugares muito longes, que o padre não consegue ir, por exemplo, na Amazônia, tem lugares que o padre vai para celebrar a missa 1 vez por ano. Não consegue ir mais. Aí inventaram aquela confissão comunitária. A confissão comunitária não é do agrado do Santo Padre. O Papa já disse que não vale. Só em casos extremos. Esse caso da Amazônia. Vale, Ou tem um avião caindo, o padre está lá dentro, ele vai dar perdão para todo mundo. Vale. Agora, se você tem padre todo dia, o que vai valer uma confissão comunitária, que você não fala nada, não se acusa do pecado, mal e mal lembra dele. A confissão verdadeira é ao pé do ouvido, é auricular, Ao pé do ouvido, falar. Quem se humilha será exaltado. Lá na confissão, eu vou contar meus pecados para um outro pecador, porque o padre se confessa. Mas ali não é isso que interessa, porque não é o padre que vai te perdoar, é o próprio Deus através do sacramento. O padre, que também se confessa, vai emprestar a voz dele para a igreja, para te desligar do pecado. Ele também é pecador, mas naquela hora é a pessoa de Cristo que vai te perdoar. É errado se confessar falando assim: padre, me perdoa porque eu pequei. Muita gente chega assim: padre, me perdoa porque eu pequei. Não sou eu que vou te perdoar. Você pode contar para Jesus, O meu ouvido ali é o ouvido de Jesus. Então a confissão não é peso, a confissão é presente. Se você está clamando por milagres, vai para a confissão que você vai receber muitos, principalmente os da eternidade, que valem muito mais. Mas está faltando 2 sacramentos, quais são eles? De missão, O matrimônio e a ordem, são modos de servir a Deus. Eu recebi o sacramento da ordem, eu fui ordenado, o bispo ungiu as minhas mãos, para eu representar a igreja e poder consagrar, perdoar, dar a unção. É uma graça muito grande. São Francisco falava que a gente nunca vai entender a dignidade do padre. Ele próprio, São Francisco, não quis ser padre. Ele chegou só até diácono, com medo de tanta dignidade que é. E tem também o matrimônio, que santifica a família. Matrimônio é riqueza pura no caminho da santidade. O mundo de hoje está assim: juntar, amaziar, rapidinho, já resolve tudo ali. Perdem aquele amor pelo matrimônio e o conhecimento de que é o matrimônio.
Casais se casam e meses depois separam. Não sabiam o que estavam fazendo ali. Foi um evento social. Não tinha consciência nenhuma. O que é o matrimônio? São riquezas para santidade. Para que o marido casa com a esposa dele? Para salvar ela para Deus. Esse é o objetivo do casamento. Ela salvar o marido. Eles gerarem filhos para Deus. Matrimônio é plano de salvação. E as pessoas entendem errado, como se fosse mais ou menos assim. É muito difícil ser padre e freira. Aí a maioria casa porque é mais fácil. Não é assim que muitos pensam? Mas não é verdade não. Eu mesmo como padre posso dizer, é tão fácil ser padre. Porque eu jurei para Deus que nunca vai mudar. E o matrimônio, que são dois humanos, né? Num mundo como hoje. Que perigo, né? Corre o casal, corre as famílias hoje em dia. Não é nada fácil. Tem que ter uma decisão muito firme para a família ficar ali, no caminho que realmente agrada a Deus. Mas, enfim, são presentes, né? São riquezas que trazem felicidade nessa vida. A família é plano de felicidade, mas principalmente de salvação. Herdar a salvação, aqueles que ficaram unidos, né? Naquela missão que Deus deu. Claro que nós não podemos julgar casais que se separaram, uma parte não queria separar. Tem casos e casos, né? Deus tem planos e modos de consertar o caminho, né? Mas a igreja é firme. O matrimônio é uma vez só, até que a morte os separe. Tem a nulidade. Nos casos de casamento sem discernimento, né? Não sabia o que estava fazendo, um enganou o outro. A igreja misericordiosa concede nulidade para que a pessoa fique livre e possa ter um matrimônio verdadeiro, né? Porque o primeiro foi a aparência. Aí sim, a igreja declara nulo. Ela não anula, porque casamento não pode ser anulado. Se o casamento aconteceu, aconteceu. Agora tem casamentos que diante de Deus não acontecem. Estava faltando ali a verdade, né? Então esses casos a gente explica um outro dia. Mas enfim, os 7 sacramentos são grande riqueza da igreja. Temos ainda muito mais riquezas. Por exemplo, a intercessão dos santos. Nós católicos não adoramos santos, como nos acusam, né? De idolatria, porque nós adoramos santos. Nós só adoramos a Deus. E só Deus é santo. Quem são os santos que a gente fala? São cristãos como nós, que ficaram fiéis, carregaram sua cruz, são exemplo de vida. E a igreja declara que já estão na glória de Deus e que rezam por nós. Nós podemos o quê? Contar com a oração deles, primeiramente, né? A gente pede a oração deles por nós, porque eles estão perto de Deus. E a oração eucarística diz assim: os santos que rezam por nós sem cessar. Eles estão rezando por você. Eles estão torcendo, te acompanhando, vendo a sua fraqueza e te socorrendo. Os santos são amigos, perto de Deus, que rezam por nós. E qual é a outra qualidade? Imitar o exemplo deles. Para isso nós temos que conhecer a vida dos santos. Quem é que já leu Vidas de Santos? Livros escritos pelo próprio santo. Por exemplo, Santo Agostinho, ele escreveu o livro chamado Confissões. Lá ele conta a vida dele. É lindo esse livro. Ele conta os pecados dele. Ele vai contando como que a graça de Deus entrou. É um grande livro para ajudar o pecador a sair do seu pecado. Confissões de Santo Agostinho. Quem não leu, por exemplo, de Santa Teresinha, História de uma Alma? Ela escreve também a vida dela. A gente derrama lágrimas, né? Vendo a simplicidade, a pureza de Deus na vida dela. Santas como Catarina de Sena, que escreveu o Diálogo. Ela que escutava de Deus, né? Ela tinha revelações. E ela aconselhava papas, aconselhava reis,
com a sabedoria que ela tinha, sendo uma analfabeta. Ela era uma mulher analfabeta. E ela aconselhava o Papa com a sabedoria que Deus dava para ela. Está lá no livro O Diálogo. Talvez a maioria nunca leu, né? Confissões, História de uma Alma, O Diálogo, Santa Teresa de Jesus. Ela escreveu o castelo interior. Qual é o castelo? É a nossa alma. É um castelo, né? E a missão é chegar na sala do trono. Ela conta que as almas ficam fora do castelo, não cuida da vida espiritual, ou entra só nas salas primeiras, mas não entra lá na sala do trono, onde está o rei, onde está Deus. Ou seja, Santa Teresa ensina para nós a vida espiritual. A riqueza está lá, talvez nós nunca lemos. Os papas da igreja escrevem livros, encíclicas, cartas, pronunciamentos para orientar os cristãos. Muitos católicos nunca leram um livro sequer de papa nenhum. Fala assim, Papa Francisco é maravilhoso, mas nunca leu um livro dele. Papa Bento é um sábio, mas nunca leu um livro dele. Papa João Paulo II é um santo excepcional, nunca leu. Como que a gente desperdiça, né? As riquezas de Deus. Deus dá para nós riquezas e a gente vive mendigo, porque não estende a mão para pegar. Os santos são grande riqueza para nós. Agora tem uma outra riqueza que, por exemplo, esses dias eu estou lendo um livro e eu estou despertado para essa riqueza. São as almas do purgatório. As almas do purgatório, quantos minutos eu tenho aí? Pode falar uns 15 ainda, então vai dar. As almas do purgatório, elas não são condenadas, elas são eleitas. São pessoas que vão entrar no céu. Quem se purifica são os eleitos de Deus. O condenado não se purifica. Quem vai se purificar são pessoas que buscaram a Deus, mas ainda morreram com manchas de pecado. O tempo dessas pessoas acabou. Elas não podem mais fazer o bem. Então elas vão passar por uma purificação para poder entrar na luz de Deus. O livro que eu estou lendo é de uma senhora da Áustria, chamada Maria Sima. Ela tinha revelações das almas do purgatório. Deus concedeu para ela uma graça especial, que as almas ensinavam ela sobre os mistérios. E ela socorria almas com orações e com sofrimentos. A Maria Sima conta isso então, que as almas do purgatório podem alcançar graças grandes para nós. Elas não podem alcançar para elas. Nós que devemos socorrer elas. Mas as almas podem alcançar graças imensas. Os devotos das almas testemunham isso. Quanta graça real com a intercessão dessas almas. Primeiro, porque elas já podem rezar por nós. Mas principalmente, que quando elas entrarem no céu, aí sim que elas vão se lembrar de quem socorreu elas quando estava lá no purgatório. Olha a misericórdia de Deus, chamada comunhão dos santos. Quais são os santos aqui? Os da terra, nós, os do purgatório, as almas, e os do céu, são santos. Comunhão dos santos, é um rezando pelo outro. Eu rezo pelas almas, eu ofereço missa para elas, eu jogo água benta, eu faço penitência, eu faço novenas, eu rezo, eu socorro as almas. Elas vão retribuir, rezando por mim e me socorrendo. E quando entrarem no céu, 1000 vezes mais elas vão retribuir. Então, uma riqueza da igreja é esse ensinamento que é bíblico. Jesus falou esses dias mesmo no Evangelho de uma prisão que a gente não vai sair até pagar o último centavo. E não era uma prisão da terra. Que prisão é essa? É o purgatório, né? Que não é castigo, mas é misericórdia. Olha como que a Maria Sima ensinou. Que quando a gente morre, a alma vai dar de cara com a luz de Deus. E ela vai ver um Deus tão perfeito, ela vai mergulhar na perfeição de Deus,
que os pecados que ela tem vão saltar diante dela. Ela vai ficar horrorizada com os pecados dela e ela não vai aceitar ficar na presença de Deus com aqueles pecados. É ela que quer se purificar. Então o purgatório é misericórdia de Deus para ela se purificar e poder contemplar aquela luz tão perfeita que ela viu por um instante. E que agora o purgatório, que é uma grande saudade de Deus, até ela ficar purificada. Ela diz isso, purgatório é uma saudade que dói, né? Você viu Deus tão perfeito e o seu pecado atrapalha de estar com Ele. Então aquela saudade que é o fogo do purgatório. Entendendo assim é uma coisa linda, né? É um presente de Deus. Ele não está castigando, Ele está dando a graça para poder contemplar a luz. Tem uma comparação que diz assim: a chuva está caindo igual para todos. Tem gente que vai lá na chuva com um balde, outro vai com um copo, outro vai com um dedalzinho. Quem vai pegar mais água? O balde. E o céu é isso. Se você alargou a sua vida para Deus, você vai direto para Ele. Você é o balde, né? Mas se você tem um coração pequeno de copo ou de dedal, você não consegue captar aquela luz toda. E o purgatório é a misericórdia para alargar o seu coração. Olha que riqueza, né? Saber dessa graça de Deus e contar com as almas também. Ainda temos tempo, tem muito, falaria de riqueza infinita, né? Mas nós vamos lembrar do ano santo e das indulgências. Afinal, esse ano aqui é ano santo. Para começar, de quanto em quanto tempo tem ano santo? 25 em 25 anos. Teve no ano 2000. Então, o próximo ano santo seria quando? 2025. Por que esse ano é santo? Ele é extraordinário. O Papa decretou porque o tempo está pedindo. É o ano da misericórdia. Olha bem, né? Presta atenção nos sinais de Deus. Por que o Papa decretou um ano da misericórdia? A situação do mundo está crítica, de todos os lados, né? Preste atenção nos sinais dos tempos. E aproveite esse ano, que a porta do coração de Deus está aberta mais que nunca. Você pode ganhar as indulgências. O que é a indulgência? Em breves palavras, quando você se confessa, o pecado é perdoado. Deus te perdoou. Mas o mal que você fez continuou estragando a vida de alguém. E a justiça de Deus não pode deixar isso, né? Ele te perdoou, mas o mal está lá estragando a vida de quem você caluniou, ou até matou, ou roubou. Cada pecado prejudica alguém. Então a indulgência, ela vai tirar a pena temporal, quer dizer, os estragos que o seu pecado fez aqui na terra. Se você ganhar muita indulgência, você fica livre do purgatório. A indulgência já te purificou. Isso que é indulgência, né? E ela pode ser parcial ou plenária. Qual é a parcial? Apaga uma parte. E a plenária? Apaga tudo. Se alguém ganhou indulgência plenária e morrer naquela hora, vai para onde? Direto para o céu. Como é que o Papa está concedendo indulgência plenária? Você tem que passar por uma porta santa, confessar naquela igreja da porta santa, 8 dias antes ou depois, pode confessar em outra igreja também, mas tem que ir confessado, né? Ou pelo menos 8 dias depois. Participar da missa, rezando pelo Papa. E aí você vai ganhar a indulgência plenária. Onde tem porta santa para nós? O Convento da Penha, a Igreja do Rosário na Prainha. Se você quiser ir daqui a pé, lá dá. Ou seja, muito fácil, facílimo, né? A porta santa verdadeira é lá em Roma. Mas Deus, sabendo, né, da nossa dificuldade, Ele decreta portas santas nas dioceses. A catedral é porta santa. Onde mais por aí é que você sabe? A cadeia é porta santa para o preso, né?
O Papa disse assim: como o preso não pode sair da cela para ir na igreja, quando ele passa na cela dele, querendo ganhar indulgência, ele não vai deixar de ganhar. A cela dele é porta santa. Ó a misericórdia do Papa Francisco. Então, o arrependimento da confissão tem que ser perfeito. Para ela ser plenária, aí que está o segredo, né? Se você confessa de qualquer jeito, você vai até ganhar uma indulgência parcial. Mas para ela ser plenária, tem que ter arrependimento perfeito. Então a gente nunca sabe 100% se foi plenária. Depende de cada um, do seu arrependimento, né, da sua conversão. Mas é fácil, né? É um caminho fácil. A gente pode apagar os pecados de uma vida em um dia. O purgatório diz assim, que um dia lá parece 1000 anos. Demora, né? Tão grande é o sofrimento. E a indulgência plenária, em 1 hora, apaga os pecados de uma vida. Isso que é a riqueza da igreja, né? E é a misericórdia de Deus. Então as riquezas da igreja são essa e muitas outras, né, que a gente vai falando nas homilias, nas catequeses, mas hoje eu quis terminar esse evento tão bonito de fé com a bênção do Santíssimo Sacramento. Já que o tesouro principal é Jesus, vamos adorar Jesus, né? Antes disso, o grupo de oração, como ele se chama mesmo? É o nome da padroeira, né? Eu quero dar o meu testemunho, né? Já que foi num grupo de oração que eu despertei para Deus para ser padre. A minha história é mais ou menos assim. Desde pequenininho, não sabia nem falar, eu já queria ser padre. Mas naquele tempo de adolescente, de jovem, eu desisti. Iludido por alguma profissão, ou porque eu não via lá grandes exemplos, né? Não dava vontade de ser padre. Mas foi num grupo de oração, numa experiência de oração, que voltou tudo, né? Deus lavou, né, toda a casca que atrapalhava aquela vocação que Ele me deu desde pequeno. Eu enxerguei claramente que ali era o caminho que Deus queria para mim. O grupo de oração trouxe para mim uma cura interior. Eu passei até por depressão, com a morte da avó e acontecimentos da vida, né? Eu tive uma cura rápida, né? Fazia terapia e nada adiantava, foi uma cura instantânea. Eu despertei para Deus e voltou tudo ali para mim. A minha alegria, a minha vontade de ser padre, de servir, foi num grupo de oração. Então, quando me chamam para um grupo de oração, sempre eu gosto de falar isso, né? Pode confiar que é obra de Deus, é obra da igreja e é riqueza da igreja. Todos os movimentos, renovação carismática, encontro de casais, apostolado, Legião de Maria, cursílio, tudo é graça pura de Deus. São riquezas também. A igreja, nos últimos tempos, permitiu, né, esses movimentos. Olha como atraiu pessoas de volta. Muitos dizem que iam à missa, aqueles gatos pingados, né? Hoje aqui na nossa paróquia, cada missa está transbordando assim. É uma graça de Deus, né? E que devemos muito à renovação que trouxe o Espírito Santo que estava guardadinho lá, mexeu, né? Foi assim comigo e tenho certeza que com você também. Então o Espírito Santo nos leva a adorar. Ele nos faz ter saudade de Deus, vontade de estar com Deus. Vamos estar com Ele agora? Vai começar então nossa bênção, nossa adoração. Graças e louvores nós damos a todo momento
Graças e louvores nós damos a todo momento. Graças e louvores nós damos a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom estar diante de Jesus vivo, com seu corpo e sangue, alma e divindade. É Jesus que te olha agora. Ele que viu sua perseverança, clamando pela sua graça, clamando por esse milagre que você precisa para a sua salvação. Com certeza nessa noite, Ele quer derramar graça e completar tudo o que você pediu e também já recebeu nesses dias. É Jesus vivo, e onde está Jesus, está presente todo o céu. Nossa Senhora de Guadalupe, em adoração, junto com todos os anjos e santos. Não estamos aqui sozinhos, mas unidos à igreja padecente, às almas benditas, unidos também aos santos que já brilham na glória de Deus, e unidos com cada irmão que veio aqui hoje com a mesma fé que nós. Pode ser uma fé pequena, mas foi a fé que te trouxe aqui. Por isso nós pedimos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que Jesus seja a nossa única riqueza e o nosso coração vai se encher dessa graça que tanto precisamos. Vamos uns minutos conduzir a adoração. Os irmãos do grupo de oração podem conduzir, despertar nosso coração para o amor eucarístico, para a alegria de estar com Jesus. Você pode fixar os seus olhos em Jesus. Santo Afonso Maria de Ligório tinha uma frase que dizia assim: quando Jesus se fez a Eucaristia, ele escondeu. Quando Jesus se fez homem, ele escondeu a sua divindade. E quando ele se fez a Eucaristia, ele escondeu até a sua própria humanidade. É Jesus vivo no meio de nós, nosso Senhor e nosso Deus, que está aqui diante de nós. Fixa o seu olhar nele, porque Ele é o único Senhor da sua vida. Como disse o nosso Pai, é o nosso tesouro maior, o nosso único tesouro. E o Senhor mesmo diz na sua palavra: onde está o seu tesouro, está o seu... Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Coloque o seu coração em Jesus. Pegue suas mãos para Ele e fale: Senhor, eu te dou o meu coração, Jesus. Eu te entrego a minha vida, Jesus. Eu te entrego a minha família. Jesus, aumenta a minha fé. Porque por muitas vezes ela é muito pequena, muito curta, mas pela tua graça, Jesus, o Senhor me dá pela força do seu Espírito a graça da fé. E por isso, Jesus, eu quero vos louvar, vos adorar, vos bendizer, porque tu és o meu Deus, porque não fui eu quem te escolhi, mas foi o próprio Senhor quem me amou, quem me escolheu, quem me seduziu. Como diz a palavra, Jesus: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir por ti. Por isso eu te adoro, Jesus, de todo o meu coração. Eu te agradeço, porque tu és a nossa riqueza maior. Tu és o nosso Deus. Eu não preciso, Jesus, de absolutamente nada mais do que apenas a tua presença real, viva na minha vida, na Eucaristia. Por isso eu dobro os meus joelhos, eu dobro o meu coração, eu dobro a minha alma diante de vós, Jesus, para te adorar, para te amar. Canta isso em espírito e em verdade. Canta com toda a sua alma. Em espírito e em verdade, Senhor. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito e em verdade. Em espírito.
história que no Império Romano, as pessoas, para se dirigir ao imperador, muitas vezes lançavam a mão aos lábios e jogavam um grande beijo, em sinal de respeito, em sinal de amor ao imperador em Roma. E daí vem a palavra adoração, vem adorar. Meu irmão, você que é não somente o servo, mas Jesus disse: eu vos chamo de amigos. Ele que é o amado da nossa alma, o Senhor da nossa vida, aquele a quem nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele a quem nós queremos adorar e amar com toda a nossa alma. Eu convido você a levar a mão à sua boca e lançar um beijo apaixonado para o Senhor. Lança um beijo para o Senhor. Eu acho que Jesus não ouviu, porque o beijo apaixonado tem que fazer um barulho. Fala: te amo, Jesus. Te amo, Senhor. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu te amo, Jesus. Apesar dos meus pecados, te adoro, Jesus. E é Ele mesmo que vem nos abençoar. Cantamos nos preparando tão sublime sacramento. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendito seja Deus
Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus do Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. E bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Agora mesmo, se rezarmos nas intenções do Santo Padre, vamos ganhar uma indulgência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores nós damos a todo momento. Graças e louvores nós damos a todo momento. Graças e louvores nós damos a todo momento.